Deus querido, a paz do Senhor Jesus, queremos falar um pouquinho hoje aqui sobre a palavra de Deus, que vai falar sobre crer no impossível. E o comentário, são dois comentários, para o Senhor nada é difícil, e o segundo, devemos crer na promessa de Deus. Então, continuando o nosso assunto aqui, que irei falar sobre crer no impossível. Então vamos lá. Para o Senhor nada é difícil. Sara riu em fase da reiteração da antiga promessa de ela ser mãe. Em Gênesis capítulo 18, versículo 13, Sara riu não da capacidade de Deus em cumprir a promessa, e sim da sua própria incapacidade de gerar um filho. Então aqui a Bíblia está falando sobre crer no impossível. E então a Bíblia diz, como todos sabem, que Deus fez uma promessa a Abraão, que é Abraão, e então, diante da promessa, passou o tempo e a Sara, sabendo que ele estava com a sua idade avançada, então ela não creu no impossível. Mas aqui a Bíblia fala que é o Deus do impossível que faz essas coisas, e para o Senhor nada é difícil, porque se é o Deus que faz aquilo que é impossível, como o homem não consegue fazer, Deus consegue, então para o Senhor nada é difícil. Tudo para Deus é fácil, porque Ele é o Senhor. Então Sara, ela não duvidou de que Deus poderia cumprir a promessa, só que ela duvidou de si própria. Por quê? Porque ela viu que o seu tempo já tinha passado para ela então gerar um filho, e por isso então Sara não creu no impossível. Nunca devemos duvidar do que Deus é capaz de fazer em prol das nossas vidas. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Então a Bíblia está falando para nós nunca devemos duvidar daquilo que Deus é capaz e pode e faz por nós. Temos que entender que Ele faz aquilo que o homem não consegue fazer. Então aí a Bíblia está nos revelando que para Deus tudo é possível e é fácil, porque Ele é Deus para fazer. Sara achava muito difícil ela se tornar mãe, uma vez que já tinha ultrapassado as condições físicas para a concepção. Entretanto, a resposta de Deus: havia alguma coisa difícil ao Senhor? Transponha o problema para a sua esfera do poder milagroso. Está vendo aqui então? A Bíblia está falando para nós que Sara não havia nela condições de que ela pudesse então gerar um filho, mas Deus havia dito que ela seria mãe de um filho. Então ela não ficou baseada naquela palavra de Deus, ela teve dúvida, porque o tempo passou e ela ficou com uma certa idade e ela acharia que não cumpriria a promessa. Mas diz a Bíblia que nós não podemos duvidar, deixar de crer naquilo que Deus é capaz de fazer por nós. Deus faz qualquer coisa por nós, aquilo que Deus acha que Ele tem que fazer por nós, segundo a sua vontade. Ou também que algo que glorifique a Deus e não ao homem mesmo, certo? Então o milagre, ele vem do Senhor, porque para Deus não há dificuldade. Para nós sim tem dificuldade, mas para Deus não. Por isso a Bíblia nos diz que nós temos que crer no impossível. O nosso comentário está falando sobre crer no impossível, e para o Senhor nada é difícil. Então temos que crer que o nosso Deus, é lógico que quando Deus quer fazer, Ele faz. Porque temos que entender o seguinte, porque tem pessoas que Deus não faz e ele acha que Deus não fez porque Ele não é Deus. Mas quero que você entenda que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, a mesma coisa, Ele não vai mudar. Porque se você quer algo de Deus e Deus não fez para você, você pode achar que Deus não é Deus,
o engano é seu, porque Deus, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus, é a mesma coisa, não vai mudar nada. Em Mateus capítulo 9, versículo 28 e 29, Jesus fez uma pergunta parecida aos dois cegos, que o seguia pedindo compaixão. Credes vós que eu possa fazer isso? Disse-lhe ele, sim. O Senhor tocou e então os olhos deles, dizendo, seja vós feito conforme a vossa fé. Precisamos dar ao Senhor uma mesma resposta de fé. Aqueles homens, sim, Senhor, eu creio que tu pode fazer. Então, vejam bem que aqui a Bíblia está falando sobre os cegos. Aí continua dizendo, sim, Senhor, eu creio que tu pode realizar este milagre. O Senhor desejava uma resposta afirmativa por parte de Sara. Ou seja, Jesus fez uma pergunta para os cegos que clamavam, e os cegos dizem que sim. Então Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer vocês enxergar? E ele disse, sim, sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode. Mas no caso de Sara, ela não deu essa resposta para Deus. Percebe? O Senhor desejava uma resposta afirmativa da parte de Sara. Essa resposta afirmativa que Deus queria ouvir de Sara, assim como Jesus os viu dos dois cegos, Deus não ouviu de Sara, porque Sara ela estava duvidosa quanto ela, por sua idade avançada, não conseguiria dar à luz um filho, ou não conseguiria gerar um filho mais, porque a Bíblia diz que Sara tinha 90 anos quando ela gerou um filho. Porém, o que nós vemos entendendo aqui, que o nosso comentário vai falar, crer no impossível, e para Deus nada é difícil, quem havia feito a promessa foi Deus. Então Sara simplesmente ela tinha que esperar, porque aproximadamente ficou 24 anos para essa resposta vir para Sara. E por isso, o tempo passou, ela envelheceu, e ela achava que não poderia ser mãe. Mas então, Deus queria ouvir de Sara, assim como Jesus ouviu dos dois cegos. Os dois cegos correu atrás de Jesus pedindo misericórdia. Pediu para Jesus misericórdia, os dois cegos. E Jesus perguntou para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Mas aqui a Bíblia está falando que Sara não deu essa resposta para Deus, assim como Deus havia dito para ela que ela daria à luz um filho, que ela seria mãe. Certo? Então ela não deu essa resposta para Deus. Ela teve dúvida de si mesmo, que não era capaz de gerar. Certo? Então essa é a primeira parte. Para Deus nada é difícil. Para o Senhor nosso, Deus, tudo é fácil. Para nós é difícil, mas para Ele não é. Essa é a primeira parte. Depois eu estarei comentando a segunda parte. Então, fique sabendo que nós temos o Deus do impossível. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E quando Ele não quer fazer, também Ele não faz. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Se você puder inscrever no canal, inscreva, dá o seu like e compartilhe o vídeo. Obrigado.